Na vida real, nós lidamos muito com a incerteza. E é isso que nós vemos tratando nos últimos 3 vídeos. Mas existe algo além da incerteza e que também faz parte do vocabulário, dos pensamentos e das decisões humanas. Muitas vezes nós falamos das coisas em termos parciais. Nós diríamos que essa coisa é mais ou menos isso, ou é mais ou menos aquilo. Nós usamos muitas vezes a linguagem para nos referir a elementos relativos. Alguém está andando muito rápido, alguém está andando muito devagar. Alguém corre muito, alguém corre pouco. O dia passa rápido, as noites passam devagar. São elementos que não encontram exatidão, que não colocam o número exato, um valor, que possa ser comparado com outros, senão em termos relativos. Essa relativização geral de tudo, na linguagem que nós colocamos, pode ser fonte de muitos problemas para as nossas tomadas de decisão. Mas faz parte dos elementos da vida e faz parte do mundo real como ele é. Portanto, se nós queremos fazer sistemas com inteligência artificial, é necessário que a gente saiba de alguma forma lidar com a imprecisão. E é isso que nós vamos ver agora. A área da inteligência artificial que cuida da questão da imprecisão é a área da lógica e dos sistemas difusos. Então é isso que nós vamos ver agora. Bom, nesse conjunto de vídeos sobre sistemas difusos, nós vamos ver um pouco sobre lógica difusa e comparar com a lógica clássica. Nós vamos ver o conceito do que é sistemas difusos, algumas aplicações em controle, o que é a inferência, como é que ocorre a inferência difusa, nós vamos ver um pequeno exemplo, e a arquitetura geral dos sistemas difusos com um pequeno exemplo. Começando então, o que nós temos visto até agora é a lógica clássica, né? Então nós fizemos inúmeros experimentos, inúmeros estudos sobre argumentação, sobre silogismos, sobre inferência, lógica de primeira ordem, lógica proposicional. A lógica clássica que começou antes de Cristo, com Aristóteles, e que pode ser, assim, dado uma panorâmica sobre a lógica quando você vê, por exemplo, o estudo dos enunciados categóricos. Então, por exemplo, quando você tem, nos enunciados, você tem premissas e conclusão. Então você pode ter algo do tipo, todo homem é mortal, Sócrates é um homem, daí você pode concluir que Sócrates é mortal. Como é que você formaliza isso? Formalmente, você usa essa simbologia, né? Nós discutimos muito isso nos vídeos passados. Então nós temos escrito aqui que para todo x, se x é um h, x é m também, né? Então isso significa que se x é h, x é m, exatamente a primeira frase. Se alguém é homem, alguém também é mortal. Bom, então dado que S é uma instância, enquanto que X é uma variável, S é uma instância, né? Um valor fixo, Sócrates. Determinado que Sócrates é homem, então também, por concluir-se daí, que Sócrates é mortal. Agora, o que significa isso? Dizer que Sócrates é homem, dizer que Sócrates é mortal. Significa que Sócrates, vamos antecipar mais um aqui, pertence a um conjunto, ao conjunto dos seres humanos. Sócrates é um elemento que pertence a um conjunto. E os humanos é um conjunto que, por sua vez, é subconjunto do conjunto dos mortais. Então é isso que nós falamos na lógica clássica. Então, na lógica clássica, a sua semântica diz cada assertiva, cada proposição da lógica clássica, ela pode ser verdadeira ou falso absolutamente. Então você diz que ou ela é 100% verdadeira ou ela é 100% falso, não há meio termo nessas assertivas ou nessas proposições. Ou seja, nenhuma assertiva ou nenhuma proposição pode ser parcialmente verdade ou parcialmente falsa, né? E nenhuma delas, obviamente, pode ser ao mesmo tempo verdade e falsa. Então essa é a lógica clássica
é uma simplificação do mundo real, né? No mundo real as coisas não são bem assim, não é isso? Então a pergunta que eu faço aqui já foi respondida. No mundo real existem coisas que são difusas, né? E questiona-se hoje mesmo se até a verdade sobre alguns fatos sejam difusos. Porém, alguns fatos ainda são realmente binários, outros não, outros são imprecisos. Então é isso que nós vamos ver agora. A primeira coisa, a gente viu então que a lógica clássica ela define uma coisa de como chamada pertinência absoluta. O que é pertinência absoluta? O Sócrates é mortal, então ele pertence absolutamente ao conjunto dos mortais. Não existe uma pertinência parcial, existe pertinência absoluta. O que nós poderíamos inovar, então inovamos então quando nós definimos uma função de pertinência. Então nós podemos dizer assim, olha, vamos criar aqui uma função para dizer se um elemento pertence ou não a um conjunto. Então essa função nós vamos chamar de função de pertinência. Então ela está definida aqui, uma função que recebe dois argumentos, o elemento e o conjunto. E o resultado, a implicação dessa função é um valor entre 0 e 1, onde 0 significa que ela absolutamente não pertence, absolutamente não pertence a C, e 1 com absolutamente pertence a C. Então, os elementos E1, E2 e N serão os elementos normais, né, dos conjuntos, do conjunto que nós estamos estudando. Então, esses elementos normais, pertinentes ou pertencendo a um conjunto C, formam para a gente o que a gente conhece como um conjunto clássico. O conjunto clássico é um conjunto com seus elementos. Agora, na hora que eu digo que esses elementos podem pertencer de forma relativa ao conjunto, ou seja, elas podem pertencer com um grau de pertinência entre um certo valor 0 e um certo valor 1. Então, nós transformamos um conjunto clássico, né, em uma coisa chamada conjunto difuso. Então, a diferença entre o conjunto clássico e o conjunto difuso é que o conjunto difuso ele tem seus elementos, mas cada elemento pertence ao conjunto apenas com um certo grau de pertinência. Uma equivalência que nós podemos fazer, né, em relação ao conjunto clássico, é se um elemento pertence com um grau de pertinência 0 a um conjunto. Então, no conjunto clássico, na forma clássica de ver, esse elemento não pertence ao conjunto. Da mesma forma que se um elemento pertence com um grau de pertinência 1, na forma clássica de ver, esse elemento pertence ao conjunto. Na forma clássica de ver, ele pertence, na forma clássica de ver, ele não pertence quando o seu fator de pertinência é 1 ou 0. Na forma difusa, na forma de conjuntos difusos, todos os elementos pertencem a todos os conjuntos. O que varia é o grau de pertinência. Então, todo mundo é de todo mundo. Essa é a lógica a lógica difusa. Todos pertencem a todos, né? Então, é isso aí que nós falamos. Então, vamos definir o que é conjunto difuso. Então, o conjunto definido é um conjunto difuso, é um conjunto que nós definimos como um conjunto clássico, né, composto de elementos como o conjunto clássico, mas também de uma função de pertinência dos pares, elemento e função de pertinência. Cada elemento é um elemento de um conjunto clássico, nós diríamos assim, e cada f e a de C é uma função que representa o grau de pertinência para cada elemento. Essa função calcula ou dá um valor, um número para o grau de pertinência. Nós podemos colocar nesse conjunto a função ou o próprio valor do grau de pertinência para cada elemento. O conjunto C, conjunto dos elementos C, né? O conjunto C, ou seja, os elementos do conjunto C, né? Diríamos assim, na verdade, um conjunto C que tem esses elementos C, então, melhor falando, né? Seria chamado conjunto de suporte, né? Então, o que é o conceito de conjunto de suporte? É o conjunto clássico associado àquele conjunto difuso. Todo conjunto difuso embute em si um conjunto clássico e acrescenta as funções a função de pertinência. Então, vamos chamar aqui de μ de C, aqui embaixo, a função
os valores retornados pela função de pertinência, com domínio no universo e imagem no intervalo 0, 1. Então, o MIDI C é uma função de U em 0, 1, intervalo 0, 1. Então, essa aqui é a definição formal de conjuntos difusos. Um exemplo. Então, um conjunto difuso pode ser definido, por exemplo, o conjunto dos números próximos de 1. Observe que na própria definição do conjunto eu uso um termo vago, um termo impreciso, um termo nebuloso, um termo difuso. Então são esses termos que a língua portuguesa se refere a esses conjuntos como em determinados momentos como difusos, ou também como nebulosos, ou também como vagos, ou imprecisos, né? São várias palavras que podem definir a mesma coisa. Ao usar o termo difuso, nós estamos nos aproximando do termo em inglês original, que é a palavra fuzzy, né? Então, usar difuso significa se aproximar do termo original fuzzy, mas não significa que a gente não possa usar o termo nebuloso ou o termo impreciso, o termo vago, né? Também poderia ser utilizado. Bom, então qual seria o conjunto dos números próximos de 1? Todos os números são números próximos de 1 com um certo grau de pertinência. Então nós temos aqui um exemplo que vai de menos infinito a mais infinito. Todos os números pertencem ao conjunto de números próximos de 1. No entanto, aqueles que estão mais próximos de 1, né, efetivamente, eles têm um grau de pertinência maior. Então, o número 2. De número 2 para trás, por essa lógica aqui, nós teríamos no que está distante de 1. Então, nós teríamos um grau de pertinência baixo. Já o número 1/3. O número 1/3. Aliás, o número menos 1, desculpa. O número menos 1 teria um grau de pertinência 1/3. O número 0 teria um grau de pertinência 2/3, até que o número 1 efetivamente é um número próximo de 1. Então, ele teria um grau de pertinência 1. E o número 2 já diminuiria seu grau de pertinência, que já está se afastando do 1. O 3 já está se afastando ainda mais, e a partir do 4 já seria o 0, são números longe de 1. Então, como é que eu defino os números de pertinência, os valores de pertinência, os coeficientes de pertinência? Né? Eu defino arbitrariamente. Então, na hora que eu for definir o conjunto, eu digo arbitrariamente como é que vai ser como é que vai ser calculado esse grau de pertinência. O conjunto em si, sem os graus de pertinência, seria nosso conjunto de suporte. Então, o conjunto de suporte seria os números menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Então, esses elementos aqui formam o nosso suporte. Agora, quem foi que calculou os graus de pertinência? Então, calculado por essa função, ou os graus de pertinência são calculados por essa função aqui. 0 para qualquer elemento menor do que menos 2 ou maior do que 4. É mais 2 sobre 3. Essa fórmula para os elementos entre menos 2 e 1. E 4 menos E sobre 3 para os valores entre 1 e 4. Né? Então aqui está um símbolozinho errado. Então vamos corrigir aqui. O símbolozinho aqui é 1. Então está aqui a nossa definição de um conjunto difuso chamado conjunto dos números próximos de 1. É isso aí. Se nós representarmos a função que calcula os graus de pertinência de uma forma gráfica, essa função específica que nós definimos para os números próximos de 1, nós teríamos algo nesse sentido. Os números próximos de 1 são 0 para números menores do que menos 2, está representado nessa parte do gráfico. Entre menos 2 e 1, ele está representado por essa parte do gráfico. E entre 1 e 4, ele está representado por essa parte do gráfico. Acima do valor 4, nós temos a parte final. Então, dessa forma, nós temos uma representação gráfica da
função de pertinência. Se nós formos observar a diferença entre o conjunto difuso e o conjunto não difuso, ou clássico, nós teríamos no conjunto clássico os graus de pertinência seriam sempre 0 ou 1, seria sempre uma reta paralela ao eixo x. Então seria sempre 0 ou 1. Esses conjuntos clássicos também são chamados de conjuntos crisp. Então aqui é um C. Então vamos corrigir aqui esse C. Então temos aí um conjunto crisp. Ok. E essas funções de pertinência, qual a forma delas, né? Que tipo de função é? Então nós podemos usar em problemas, para resolver certos problemas, qualquer tipo de função. Por exemplo, uma função triangular, que é o caso aqui. Então nós temos aqui uma função que é exatamente a função que nós usamos para os números próximos de 1. Mas ela pode ter várias formas, pode ser trapezoidal, por exemplo, ou pode ser retangular, ou pode ser uma função contínua qualquer. Então, conforme nós dissemos, é uma definição arbitrária da pessoa que define o conjunto difuso. Então, ao definir um conjunto, eu tenho que definir também a função de pertinência arbitrariamente. Os conjuntos crisp, então agora nós já podemos usar o termo, porque já conhecemos o termo crisp. Então existem as operações que podem ser feitas pelos conjuntos crisp. No caso, a união, por exemplo, ou a interseção. Então nós temos aqui um conjunto A. Aqui nós temos tudo que não é A é o conjunto universo, nós vamos falar. Então o amarelo que não é exatamente o que não é A, chamado de complemento de A. A união de A com o complemento de A formaria o conjunto universo. As dois conjuntos, A e B, a parte que pertence ao mesmo tempo a A e a B, são a chamada interseção entre A e B, e o conjunto de A e B, contado todos os elementos de A e todos os elementos de B, formam a união entre A e B. Esses aí são pequenos diagramas, chamados diagramas de Venn. Foi a pessoa que criou esses diagramas para ilustrar a teoria dos conjuntos, que é aplicado em teoria dos conjuntos em estatística. Ilustra, né, os diagramas de Venn ilustram as operações que podem ser realizadas sobre os conjuntos. Obviamente que essas operações também podem ser realizadas de alguma forma com conjuntos difusos. Agora, se nós vamos realizar operações com conjuntos difusos, é necessário que a gente faça alguma coisa com relação aos graus de pertinência, ou coeficiente, ou grau de pertinência. Então, se nós temos um conjunto que é definido com seus elementos e graus de pertinência, então como é que nós faremos para guardar graus de pertinência na união de dois conjuntos? Então, isso foi definido também por os criadores da lógica difusa. Então, os criadores da teoria dos conjuntos difusos criaram a forma, ou os operadores de união, e definiram como é que seria o funcionamento desses operadores. A definição da união de conjuntos difusos é feita, obviamente, da mesma forma que o conjunto clássico. Você repete os elementos que pertencem ao conjunto A e ao conjunto B. Mas, alguns elementos estarão com graus de pertinências diferentes entre A e B. Primeira coisa, todos os elementos, todos os conjuntos pertencem a A, e todos os elementos pertencem a A e todos os elementos pertencem a B. Não existe, como nós falamos, o conjunto difuso. Não existe elemento que não pertence a qualquer conjunto. Então, todos os elementos pertencem a A, todos os elementos pertencem a B, claro. Porém, eles pertencem a A com grau de pertinência 0 quando eles não estão na lista dos elementos de A. Então, eu vou repetir todos os elementos, sejam de A, sejam de B. Mas o que eu vou guardar como grau de pertinência? Eu guardo como grau de pertinência o maior valor entre os coeficientes de pertinência, ou entre os graus de pertinência. Então eu guardo o maior valor entre um elemento que esteja ao mesmo tempo entre A e B, eu guardo o máximo de A e B. Então, a união de dois conjuntos, A e B, tem como resultado o conjunto C, com os elementos de A e com os elementos de B, cujos valores de pertinência será
o máximo do valor de pertinência de cada elemento ao conjunto A e ao conjunto B. Então vamos ver aqui um exemplo. Então seja o conjunto das pessoas altas. Então nós temos aqui, teoricamente, um conjunto de pessoas altas. Nesse conjunto nós definimos que uma pessoa com 1,50 m é 0, pertence 0, e o menor do que ela pertence 0 ao grau dos altos, ao conjunto dos altos. Uma pessoa com 55 vai pertencer com o grau 0,2 e vai aumentando, 0,6, 1,60 m com 0,5, 1,65 m com 0,8, 1,70 m com 1. Obviamente nós poderíamos ter continuado isso aqui, mas para efeito de brevidade vamos parar por aqui. Então, seja o conjunto dos baixos. Então, baixo, uma pessoa com 1,50 m seria uma pessoa realmente baixa, então teria um grau 1. Uma pessoa com 55 já não é baixa, ela já está deixando de ser baixa para ser alta. Então, o grau de pertinência dela é 0,8. E à medida que ela for aumentando, ela vai deixando de ser baixa e vai passando para os altos. Ela vai diminuindo o tamanho, vai diminuindo o grau de pertinência dela ao conjunto dos baixos. Então, a união dos dois conjuntos, né, seria equivalente em lógica à disjunção. Então, sempre a equivalência, é bom que a gente tenha sempre em mente que a união e disjunção são equivalentes. Então, alto ou baixo, né, é equivalente a alto ou baixo. Alto união com baixo é equivalente a alto ou baixo. E nós repetimos todos os valores, 1,5, 1,55. Então, se nós temos aqui 1,5 aqui e aqui, nós passamos 1,5 para cá. Nós temos 1,55 aqui e aqui. Então, nós passamos para cá. Nós temos 1,6 aqui e aqui, nós passamos para cá. Nós temos 1,65 aqui e aqui, nós passamos para cá. E aqui nós temos 1,7 e também passamos para cá. Bom, e aí nós guardamos os graus de pertinência. O grau de pertinência entre do 1,5 tem o valor 0 aqui e o valor 1 aqui. Nós guardamos o máximo, que é o valor 1. Tem o valor 0, 2 aqui, 0,8. Nós guardamos o 0,8, que é o maior dos dois. Tem o valor 0,5 aqui, igual. Então, não tem dúvida, não tem que discutir, 0,5. 1,65, 0,8 aqui, desculpe, 1,65, 0,2 aqui. Nós guardamos o 0,8, também não tem desculpa. E não tem erro, né? É sempre 0, sempre o maior. E 0 aqui e 1 aqui, nós guardamos o valor 1, que é o maior. Então, esse resultado aqui é o conjunto dos indivíduos que são altos ou baixos, que equivale à união entre o conjunto dos indivíduos altos e baixos. Então, ser alto ou ser baixo significa estar no conjunto dos altos e nos conjuntos dos baixos com o seu maior grau de pertinência a um desses conjuntos. Então, essa é a definição de união. Se nós formos representar graficamente a união, nós tivemos a função, temos aqui a função representando os graus de pertinência do conjunto A, e nós temos aqui uma outra função representando os graus de pertinência do conjunto B. Então, se nós fizermos a união, o gráfico da função de pertinência, a união dos dois conjuntos, será uma função que faz uma cobertura externa em relação aos dois gráficos das funções A e B. Então, isso aqui é muito importante para o que a gente vai ver mais na frente. E a interseção. Então, dados dois conjuntos difusos, imaginemos aqui um conjunto difuso A e um conjunto difuso B. Então, nós temos dois conjuntos A e B. Nós, conforme dizemos, todos os elementos pertencem a todos os conjuntos. Então, todo mundo pertence a A, todo mundo pertence a B. Só que na interseção nós pegamos apenas os elementos que efetivamente pertencem a A e B, que são de fato todos. Também, da mesma forma como na união. Então, as conjuntos difusos relativizam a questão da pertinência aos conjuntos. Né? Então, essa é uma primeira consequência da lógica difusa. Sim, mas a pergunta é, eu vou repetir os elementos que estão em A e em B, mas com que grau de pertinência? Então, eu vou pegar os elementos de grau de pertinência AA
e a B com seu menor valor. Então, o mínimo de A e B, sempre guardando o seu menor valor. Então, essa é a definição da interseção dos conjuntos difusos. É o conjunto final resultante composto de elementos que pertencem a A e a B com seu menor grau de pertinência. Então, indo mais uma vez, nós teremos aqui o conjunto dos altos. Em seguida, nós temos aqui o conjunto dos baixos. Cada um dos elementos com seu respectivo grau de pertinência. Ser alto, interseção com baixo, é equivalente em lógica a ser alto e baixo. Então, eu vou pegar os elementos que são ao mesmo tempo alto e ao mesmo tempo baixo. Então, nós vamos repetir aqui os elementos. 0,15, 1,55, 1,6, 1,66, aqui 1,65 faltou, está aqui 1,65, 1,7. Pronto. Todos os elementos estão aí. Quais os graus de pertinência que eu pego? Ao invés de pegar, nesse primeiro caso, nós temos 0 e 1. O menor deles é o 0, então é o 0 que fica. Né? No segundo caso, 0,2, 0,8. 0,2, 0,8, então o que fica é 0,2. No terceiro caso, 0,5, 0,5 é igual, não tem menor, então ele fica 0,8, 0,2, ao contrário do anterior que era 0,8, agora vai ser 0,2. E entre 1,7, entre 1 e 0, né, para 1,7, 1 e 0, fica o 0. Aí cadê os outros elementos? Não. Todos os outros que estão aqui fora vão ficar com grau de pertinência 0. Né? Então essa seria a interseção de conjuntos difusos. Graficamente, como é que nós representamos? Então, seja a função, nós temos aqui a função de pertinência para um conjunto A qualquer, seja a função de um conjunto de pertinência para o B também, a função de pertinência para o conjunto B. A interseção seria ao desenharmos o A sobre o B, né, nós teríamos essa parte aqui da figura, que é exatamente o que está desenhado aqui. Então, a interseção ela faz uma cobertura mínima, ela minimiza os fatores, ela confina os graus de pertinência aos valores mínimos obtidos pela união das duas funções. Complemento. Então, todo conjunto tem seu complemento, observando que todo elemento é também complemento do conjunto. Isso generaliza demais o conjunto, né? Mas é assim que o conjunto é definido, conjunto difuso. A única diferença nesse caso é que o complemento, os graus de pertinência de todos os elementos do complemento são obtidos pela subtração de 1 ao grau de pertinência real do elemento. Então, graficamente seria, se eu tenho um conjunto A função invertida dele, subtraída do 1, é o seu complemento. Existem diversas e inúmeras operações, né, e aí nosso curso aqui não é um curso de teoria dos conjuntos difusos. Nós precisaríamos de muitos dias, muitas horas de estudo para estudar todas as propriedades e todos os operadores dos conjuntos difusos. Vamos citar só mais alguns aqui. Por exemplo, conjunto vazio é o eixo X, né? Todo mundo com grau de pertinência 0. Conjunto universal seria todo mundo com grau de pertinência 1, seria chamado de conjunto universal. Dado um conjunto A qualquer, eu tenho não A como invertendo a função, a gente já viu isso aqui. A união de A com não A não é universo, né? Olha a diferença, né? Fica uma coisa estranha, né? Porque a união é a cobertura máxima, então você não vai ter todo mundo aqui, você vai ter esse valor. Da mesma forma que a interseção também, né, vai ser um pouco diferente dos conjuntos clássicos. A interseção ela fica com uma função embaixo, a parte de baixo, e a união fica aqui com a função na parte de cima. Então seria os valores pelo máximo e a interseção os valores pelo mínimo. Então, de fato, a união e a interseção é uma operação que ocorre nos graus de pertinência dos conjuntos. Então, mais algumas definições para a gente continuar. Então, seja A conjunto difuso. Então, já sabemos que a definição é essa, né? É um conjunto de pares ordenados com X e o seu grau de pertinência. Então, X e o seu grau de pertinência. Cada núcleo tem um grau de pertinência.
O suporte do conjunto são os elementos cujo grau de pertinência é maior que zero. Então, todo elemento cujo grau de pertinência é maior que zero é chamado de conjunto suporte. É um conjunto clássico associado a esse conjunto difuso. O núcleo, o core do conjunto, são exatamente os elementos X que pertencem a esse conjunto, cujo grau de pertinência é 1. O ponto de crossover todos os elementos que pertencem a esse conjunto, cujo grau de pertinência é igual a 0,5. A cardinalidade de um conjunto é o somatório dos graus de pertinência dos elementos para funções, para números discretos, se a função é discreta, se os valores são números inteiros, ou o somatório dos graus de pertinência se as funções de pertinência são contínuas. Até agora nós falamos de variáveis discretas, mas podem ser contínuas também. Então, se forem contínuas, a cardinalidade do conjunto é a integral a soma de qualquer forma, a soma dos graus de pertinência diferenciada. Bom, então essas aqui são as definições dos conjuntos difusos. Existem também as relações entre os conjuntos, obviamente, como existe para os conjuntos clássicos. Obviamente, se nós temos dois conjuntos, A e B, para o mesmo universo, e cada conjunto tem seus graus de pertinência mediar, nós dizemos que A está contido em B. Observem que o importante é que A e B estejam definidos sobre o mesmo universo de discurso, para você dizer que A e B se referem à mesma coisa. Se A e B se referem à mesma coisa e os graus de pertinência de A são sempre menores que os graus de pertinência de B, está escrito aqui, então nós dizemos que o conjunto A está contido ou é igual a B. O contrário também é verdade. Ou melhor, antes de chegar no contrário, vamos dizer que A é igual a B se os graus de pertinência de A são iguais aos graus de pertinência de B. Obviamente que eu não coloquei aqui, mas se A é menor que B, então B é maior do que A. Então o A também é a operação ao inverso também aqui é verdade, embora não esteja aqui. Bom, então essas são as relações entre os conjuntos difusos. Tem uma coisa que pode ser definida, que a gente pode precisar disso, por isso foi colocado aqui mais na frente, chamado de cortes de nível alfa, que são, por exemplo, dado a função que define os graus de pertinência, você cortar, ou seja, eliminar os elementos que pertençam, ou se você quer, pegar os que não pertencem, somente os que pertencem, que tipo de elementos você quer. Normalmente, o que se fala em corte de nível alfa são quando você quer calcular todos os elementos cujo grau de pertinência seja maior ou igual a alfa. Então você diz que está fazendo um corte de nível alfa. Você está pegando todos os elementos cujo grau de pertinência são maior ou alfa, que seriam esses elementos dessa região aqui. Então, seja todos esses elementos aqui, dessa região, medida no eixo X entre um pouco mais que 8 e um pouco menos que 13, são um chamado corte de nível alfa. A altura de um conjunto difuso é, obviamente, a altura de um valor de máximo da função que define os graus de pertinência. Então, nós temos aqui o H, é a altura do conjunto. Se o conjunto é normal, o H de A é 1. Então, é normal em todos os sentidos, o H de A é um conjunto realmente normal. Sabemos que o valor de pertinência não são números entre 0 e 1. Se um conjunto é menor, o seu grau máximo de pertinência é menor do que 1, ele é chamado de subnormal. Nós temos aqui uma definição de conjuntos convexos. Conjuntos convexos são conjuntos que obedecem mais ou menos essa fórmula aqui de cálculo do grau de pertinência. Graficamente, seriam algo como
conjunto que não possui senão máximo global, que não possui máximos locais, como é o caso desse outro conjunto aqui que possui máximos locais, que é não convexo. No caso convexo é esse aqui, que segue mais ou menos essa formulazinha que está colocada aí. Bom, vamos em frente. Agora vamos passar para o conceito de número difuso. Número difuso, então esse é o conceito que nós vamos passar agora. É um conjunto convexo. Não tem mais de um máximo global, nós podemos dizer assim, né? Ele é normalizado, ou seja, o maior valor dele é 1, ele está entre 0 e 1, definido nos números reais. Então aqui existe pelo menos um valor cujo fator de pertinência, cujo grau de pertinência é 1. Então ele tem pelo menos um valor 1. E essa função de pertinência ela é contínua por partes. Então vamos ver aqui alguns exemplos de número difuso. O número difuso é um conjunto convexo, representado por essa figura aqui. Então ele tem pelo menos um valor 1. Esses valores aqui são todos 1. Ele é convexo, não tem mais de um máximo global. De um máximo local, perdão. Ele é contínuo por partes. Então, se você dividir isso aqui em 3 partes, você vai ter 3 partes contínuas. Mesma coisa por essa função aqui, tem valor 1. É convexa e contínua por partes. Isso aqui também tem valor 1. É convexa e contínua por partes. Então, isso é um exemplo, ou isso são exemplos de conjuntos difusos. Bom, a teoria dos conjuntos difusos ela é grande, enorme, pode continuar com muitas outras coisas. Então, se você estiver interessado, você recorre então à literatura e a vídeos. Eu não encontrei muitos vídeos sobre esse assunto na internet, mas se você fizer uma procura por aí, você vai encontrar alguma coisa. Existem os livros clássicos da área, iniciando com Zader, que foi o criador da lógica difusa. E, se eu não me engano, o livro dele chama-se Teoria dos Conjuntos Difusos, e você pode aprofundar mais essas questões. Se não, vamos aqui somente ao que nos interessa para a inteligência artificial. Então ficamos por aqui nas definições básicas dos conjuntos difusos, como um dos elementos que são utilizados para tratamento de imprecisão, e continuamos esse mesmo assunto em um próximo vídeo. Até lá!